Doença de Parkinson é um grupo de doenças que afeta a coordenação motora mais frequente nos idosos. É aquela doença que causa aqueles tremores involuntários em situações de repouso e lentidão nos movimentos, além de depressão severa, tá? Sendo uma doença que já afetou centenas de milhares de pessoas no mundo. E alguns famosos já tiveram, por exemplo, Michael J. Fox. Quem tem a minha faixa etária, e aí vocês já vão descobrir minha idade, né? Vai lembrar do filme De Volta para o Futuro, tá? Que ele fez. Afetou também o Robin Williams, que fez vários filmes maravilhosos, como Patch Adams, Uma Babá Quase Perfeita, O Gênio Indomável, e o famoso jogador de boxe Muhammad Ali, tá? Sem falar também do Papa João Paulo II. Infelizmente, a gente ainda não sabe a causa dessa doença, mas algumas teorias, como a da interação gene do nosso DNA e ambiente, foi considerada, e alguns agentes ambientais com mecanismos semelhantes de toxicidade que possam influenciar o curso da doença foram identificados. Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais saudável do Brasil. Aqui vocês sempre vão encontrar todas as informações que vocês precisam para saber sobre sua saúde, baseada nas melhores evidências existentes. Nada em achômetros nem sugestão, é baseado em fatos. Então eu preciso que vocês se inscrevam, deem like, acionem o sininho aí para quando sair vídeos vocês serem notificados de prontidão. Então, como vocês viram, a doença de Parkinson acomete pessoas acima de 60 anos de idade e são mais frequentemente observadas nos homens do que nas mulheres. Não apenas os sintomas como o tremor involuntário e a lentidão nos movimentos nos preocupa, mas o que também nos preocupa são as consequências causadas por esses sintomas, como queda e uma ocorrência de fratura, tá? Até hoje a gente não sabe ao certo a causa dessa doença, mas alguns estudos indicam que existe uma forte associação entre o tipo de gene existente no organismo e a susceptibilidade, ou seja, a disposição que este indivíduo vai apresentar aos possíveis agentes ambientais quando comparado a outras pessoas que não têm esse tipo de gene no organismo, tá? De forma geral é isso. Nas últimas décadas, alguns estudos vêm indicando que alguns fatores ambientais, como vida rural, agricultura, consumo de água de poços e pesticidas, que são aqueles produtos usados para combater as pragas, tá? Para matar as ervas daninhas. E isso tudo, alguns estudos vêm indicando que está relacionado com o aumento da incidência do risco de doença de Parkinson. Um produto em específico chamado Paraquat, que é um destes pesticidas, tá? Vem sendo foco de investigações epidemiológicas de nós cientistas, porque ele apresenta uma estrutura química similar ao tipo de gene predisposto daquele indivíduo que eu falei e existentes em determinadas pessoas. Dito isso, eu e um grupo de cientistas realizamos uma revisão sistemática para responder se existe mesmo essa associação entre o produto específico chamado Paraquat, que mata essas ervas daninhas, e o aumento de ocorrência de doença de Parkinson, tá bom? Aproveitando, para quem não sabe o que são revisões sistemáticas são o melhor desenho de estudo, o melhor tipo de pesquisa para responder quaisquer perguntas na área da saúde, quer seja sobre tratamento, sobre o prognóstico de uma doença, como vamos ver hoje aqui, ou testes diagnósticos, tá bom? E eu vou deixar um link aqui para vocês de um vídeo sobre o que são revisões sistemáticas, numa linguagem bem simples para quem não é da área da saúde entender, tá? Bom, essa pesquisa então incluiu adultos acima de 18 anos de idade que trabalhavam com carregamento ou aplicação desses pesticidas ou que apenas residiam nas áreas rurais ou ainda que tinham contato com água ou alimentos ou ar contaminado, né, pelo pesticida, pelo Paraquat. E a gente também tinha um grupo controle
de adultos que nunca foram expostos ao paraquat, que nunca foram expostos a esse produto. Nós de fato encontramos um aumento de 43% na ocorrência de doença de Parkinson naqueles adultos que estavam expostos ao paraquat, que de alguma forma estava exposto ao paraquat. Entretanto, a gente ainda não sabe o tipo de exposição, qual que é o tipo de exposição pior, se é naqueles adultos que trabalham com isso, né, que fazem o carregamento disso, ou desse tipo de produto e aplicação desse tipo de produto, ou se é naqueles indivíduos que vivem e consomem a água de poço, que acabam sendo impregnados com esses produtos, tá? Ou seja, em termos epidemiológicos, a gente não sabe se a exposição ocupacional é pior, causa mais incidência de doença de Parkinson do que a ambiental, do que aquela pessoa que apenas vive nas proximidades, tá? Não se sabe ao certo o mais atingido, mas sabemos que quanto maior é o período de duração da exposição ao paraquat, maior são as chances daquela pessoa desenvolver a doença de Parkinson. Ou seja, aquele adulto que mora há 20 anos naquela área rural tem, no cenário mais conservador, 75% a mais de chance de desenvolver a doença de Parkinson quando comparado àquele adulto que mora lá há apenas 5 anos, o que é considerado altíssima probabilidade desse indivíduo ter doença de Parkinson, no caso daquele que mora lá há 20 anos, tá? Sabemos também que a coexposição com outro produto para matar as pragas, ou seja, a exposição ao paraquat mais um outro pesticida, aumenta ainda mais as chances daquele indivíduo vir a ter doença de Parkinson quando comparado apenas àquele indivíduo que teve exposição do paraquat sozinho. Ou seja, em outras palavras, a dupla exposição paraquat e outro pesticida, um em particular chamado Maneb, potencializa a ocorrência da doença de Parkinson. De qualquer forma, os sintomas da doença de Parkinson exigem exposições prolongadas ao herbicida, a esse produto, tá? Para vocês terem uma ideia, num prazo de 3 dias após a exposição ao paraquat, nosso organismo aciona mecanismos compensatórios, ou seja, os neurônios sobreviventes são ativados para compensar a perda neuronal que eu tive com a exposição ao paraquat. Olha que bênção é o sistema complexo do nosso organismo. Bom, pessoal, para a gente continuar com esse trabalho lindo de fornecer para todos os brasileiros as melhores evidências disponíveis na área da saúde, com uma linguagem simples e acessível, nós precisamos que você se inscreva no canal, dê like, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar com essa informação, tá? E acionem aí o sininho, porque embora a gente publica todas as segundas-feiras ao meio-dia, às vezes eu publico aí uns minutos curiosidades e você não vai querer perder isso, certo? Então, até o próximo vídeo. Beijos, beijos, meus amores, meus alunos, meus brasileiros maravilhosos, e até o próximo